peça que nós vamos produzir hoje, que é um porta-garrafa térmica ou um cachepô, uma peça de home decor, nós vamos utilizar um acrílico 15 centímetros, fio Fischer 25 milímetros na cor terracota, areia e chumbo, uma agulha de metal número 4,5 ou número 4, uma agulha número 5 e uma tesoura. Esses são os materiais necessários para a produção da nossa peça. Vamos iniciar então com a colocação do fio na nossa base acrílica. A primeira dica que eu tenho aqui para te deixar é: sempre que você for trabalhar com uma base rígida, utilize agulhas de metal para fazer essa colocação. Nunca utilize uma agulha ergonômica ou de outro material que não seja o metal, pois os furinhos do acrílico podem danificar a tua agulha. O segundo detalhe que eu vou trazer aqui para ti, que no caso o meu acrílico ele já está sem a película protetora, mas aqui eu vou te mostrar como é que eu trabalho normalmente. Eu pego o acrílico e tiro toda a lateral dele até essa parte aqui, ó. Aqui, e da mesma forma do outro lado. Então, eu vou puxando todo essa película protetora e com a ajuda da agulha, eu vou recortar essa película protetora para onde a gente for trabalhar, ó, dessa forma aqui. Para onde a gente for trabalhar com o fio, essa película protetora não estar mais presente. Porque depois que a gente colocar o fio na base, a gente não consegue mais tirar essa película protetora do nosso trabalho. E aí vai ficar muito difícil. Então, eu faço toda essa retirada inicial aqui da base, da lateral da base, dos dois lados. E somente quando eu estou com o trabalho pronto, que aí sim eu tiro a película de toda o acrílico, porque daí ele já está protegido pelo fio de malha em todos os seus lados, vamos dizer assim. Então, vamos começar colocando o fio na base. Aqui, vamos começar fazendo pontos baixíssimos. Deixamos um pedaço aqui para fazermos o acabamento posteriormente. Vou começar com a cor chumbo. E vou fazer pontos baixíssimos por toda a volta da minha base. Entro, puxo o fio e fecho o ponto. E assim eu vou seguir até o penúltimo ponto. Chegamos ao final, então, no nosso penúltimo ponto aqui, que é aqui que nós vamos fazer a primeira parte do fechamento. Agora, nós vamos deixar o fio do rolo de lado e vamos pegar aquele fiozinho que iniciamos, deixamos ele sobrando lá no início da colocação. Vou entrar no furo da base, vou puxar totalmente aquele fio para fora. Agora, vamos entrar com a agulha aqui nesta posição, no primeiro ponto que nós colocamos na nossa base, puxamos o fio até o final novamente. Agora, nós precisamos inserir a agulha aqui, aonde só temos uma perninha do fechamento do ponto. Então, inserimos a agulha aqui nesta posição e buscamos o fiozinho lá para trás. Opa! Volta. Ó, percebam que o acabamento ficou perfeitinho aqui. E agora, nós vamos iniciar, então, a primeira carreira de subida, vamos dizer. Então, nós vamos entrar agora com a nossa agulha aqui no ponto, ó, no primeiro ponto seguinte aonde está o fio do rolo. E vamos puxar o fio do rolo e vamos fazer um ponto baixo. Fizemos um ponto baixo. Para subir essa parede, nós vamos precisar fazer aumentos. Como
projeto tem um desenho, nós vamos ter que construir os aumentos de acordo com múltiplos de 4. Então, aqui no primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos no primeiro furinho, no mesmo lugar. Agora, e nós vamos seguir. Pra gente dar um acabamento nesse fiozinho aqui que ficou sobrando, a gente vai manter ele aqui próximo do acrílico, para conforme a gente for fazendo essa carreira, a gente vai fazer o acabamento dele. Então, fizemos 2 pontos no mesmo lugar, insiro no próximo furinho da base e fecho um ponto simples, mais um ponto simples. Tomem cuidado para não apertar demais o teu ponto, ó, para ele ir mantendo aqui escondido, vamos dizer assim, o acrílico da tua base, para ele não apertar. Fizemos 2 pontos simples e agora vamos fazer mais um, o terceiro ponto simples. E novamente voltamos a fazer o aumento. Percebe que ainda estamos com um pedacinho do fio lá do acabamento. É só manter ele ali próximo ao acrílico, que a gente não vai ter problema. Então, fizemos 2 pontos no mesmo lugar. E essa será a nossa sequência. 3 pontos simples e 1 ponto com aumento. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai acertando teus pontos. E agora, nós vamos fazer um ponto duplo. Ó, e assim a gente vai seguir até aqui no final. Aqui no final, você vai ver que nós vamos chegar apenas quando tu fizer o teu último aumento vai estar nessa posição e nós só vamos ter 2 pontos simples aqui. Isso aconteceu em função porque a nossa base tinha um número ímpar de 35 furos, mas o importante é que tu mantenha o padrão de 3 pontos simples e um acabamento e que ao final a tua contagem seja múltipla de 4. Aqui nós vamos chegar aqui no final com 44 pontos de base. Então, seguindo aquela combinação que nós iniciamos aqui, primeiro ponto duplo, ou melhor, o primeiro ponto da base com aumento, depois 3 simples, o próximo com aumento, sempre seguindo a sequência de 3 simples e 1 com aumento. Chegamos aqui no final, então, com a nossa base com 44 pontos, porque a gente precisa que para fechar o nosso desenho, o número de pontos aqui da tua base, se tu quiser fazer numa base diferente dessa, seja múltiplo de 4 para o desenho fechar corretamente. Então, aqui nós temos 44 pontos e vamos começar a subida efetivamente da nossa parede. Agora, a gente já pode trocar de agulha, porque a gente já colocou todo o fio na base. Vamos entrar com a agulha no sentido contrário da peça e vamos puxar essa laçadinha lá para trás. Puxamos a laçadinha lá para trás, ajeitamos o ponto. Agora, eu vou entrar com a agulha imediatamente aqui, aonde a gente tem a nossa laçadinha. Vou colocar ela na agulha, ajusto o meu ponto e agora sim puxo o fio do rolo aqui pra frente, formando então o meu primeiro ponto baixo. Vamos de novo? Então, chegamos aqui. Vou entrar com a minha agulha no sentido contrário. Estico um pouquinho a minha laçadinha para jogar ela lá para trás. Ó, ela tá lá atrás, na primeira correntinha aqui do nossa base. Ó, vou entrar com a minha agulha exatamente aqui, no meio da onde a minha laçadinha tá passando, que é o nosso primeiro pontinho. Vou laçar aquela laçadinha lá de trás, vou ajustar um pouquinho o ponto para o acabamento ficar bem feito e vou puxar o fio do rolo para frente.
Ó, e agora sim, fecho o meu primeiro ponto baixo. Agora, a nossa sequência vai ser 3 pontos baixos, ó, entro, 3 pontos baixos. E agora, o primeiro ponto, a gente pode chamar esse ponto de lombadinha, foi assim que eu encontrei ele. Nós vamos laçar o fio 2 vezes, vamos entrar ali no próximo ponto, puxo o fio do rolo, tiro 2 laçadas, fico com 3 laçadas na agulha, puxo o fio do rolo novamente, opa, e vou ficar agora com 2 laçadas e novamente, mais uma vez, o fio do rolo ficou, puxo ele e agora sim vou ficar com uma laçada só no meu ponto. Próxima etapa, volto a fazer pontos baixos. Fechamos o primeiro ponto e olha quem surgiu, a nossa primeira bolinha, vamos dizer assim. Então, agora, sequência novamente, 3 pontos baixos, já fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro. E agora, a nossa lombadinha, laço e laço. Entro no próximo ponto, puxo o fio do rolo e tiro 2 laçadas. Puxo o fio do rolo, tiro 2 laçadas novamente, puxo o fio do rolo e tiro mais 2 laçadas. Ó, e agora, volto a fazer um ponto baixo aqui na lateral. Ajeito o meu ponto e assim nós vamos seguir até aqui. O nosso último ponto para o desenho estar bem certinho é um ponto de bolinha aqui, para formar o nosso desenho corretamente. Chegamos então aqui no nosso último ponto a ser feito e a gente percebe que deu certinho a nossa contagem, porque aqui nós temos 3 pontos simples e agora é hora de fazer o ponto bolinha, né? Então, a gente vai laçar 2 vezes, entra da mesma forma que a gente estava trabalhando até aqui. Tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. E agora, vamos fazer o fechamento da carreira. Nós vamos, então, entrar da mesma forma aqui na primeira correntinha lá do nosso ponto baixo que nós iniciamos na carreira anterior. Vamos puxar a laçadinha lá para trás. E, ó, o ponto bolinha vai ficar aqui bem na posição dele, né? E aí, nós vamos, então, entrar aqui com a minha agulha bem aonde a gente entrou com o fio e vamos laçar a nossa laçada lá de trás e vamos puxar o fio do rolo para fechar. Da mesma forma que a gente fez anteriormente. E olha só, já formei o meu ponto baixíssimo aqui, desculpa, o ponto baixo aqui para continuar a sequência do trabalho. Agora, vamos observar uma coisa. Percebe que esse ponto fica... Agora, nós temos mais 3, né, para fazer. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Para dar o detalhe, o efeito que a gente quer, que é subindo, o ponto precisa ficar aqui, no próximo, ó, na lateral do meu primeiro bolinha. E ele deu certinho. Laçamos novamente, puxamos, tira 2. Laça, tira 2. Laça, tira 2. Voltamos a fazer o ponto baixo. Olha como é que ficou, ó. Um na lateralzinha do outro. E esse efeito vai dar um charme lá na nossa peça. Então, aqui, 1, 2, 3 pontos baixos, laço, entro, tiro 2, laço, tiro 2 e mais 2. Então, agora, ponto baixo, e assim
nós vamos seguir por toda a carreira até chegarmos novamente aqui no nosso fechamento de carreira, que nós vamos fazer mais uma vez juntas. Chegamos aqui, então, depois de fazer o nosso último ponto da carreira, que foi um ponto bolinha. Agora, vou entrar com a minha agulha aqui, vamos fazer mais esse fechamento juntas, da mesma forma do outro. Entrei com a agulha aqui, puxei a minha laçada lá para trás. Ó, vamos soltar mais um pouquinho. Ó, soltei, entrei, puxo aqui lá para trás. Agora, vou entrar com a minha agulha na mesma posição e vou pegar a laçadinha que soltou lá. Vou ajustar ela um pouquinho de novo e vou puxar o fio do rolo aqui para frente. E nosso primeiro ponto baixo da próxima carreira já está pronto para nós seguirmos na nossa sequência. Então, como nós vamos trabalhar com três cores, e eu quero um trabalho com aproximadamente 24 a 26 centímetros em função do tamanho da minha garrafa térmica, eu vou fazer 4 carreiras da cor chumbo, dessa mesma forma que a gente executou essas duas aqui, para depois a gente trocar para a cor areia e então para a cor terracota. Agora, eu vou finalizar, então, essas 4 carreiras e aí a gente volta a se encontrar para fazer a troca de cor da nossa peça. Então, meninas, eu tinha mencionado no vídeo anterior que eu iria fazer 4 carreiras, né? Mas quando eu cheguei na 4ª carreira, eu fiz a medição lá da minha térmica e percebi que ela ia ficar muito baixa se eu fizesse apenas 4 carreiras de cada cor. Então, eu aumentei uma carreira e aí agora sim nós vamos partir para a cor, a próxima cor. Finalizamos aqui a nossa cor chumbo, vou cortar o fio do rolo e agora vamos fazer então o acabamento. Vou puxar o fio até o final, venho aqui, entro com a agulha no mesmo sentido aquele do nosso acabamento de carreira, puxo lá pra frente, lá pra trás, na verdade. Agora vou entrar aqui bem no meio do pontinho aqui, para ele ficar bem firmezinho. Vou puxar o fio do rolo para cá. E aí, aqui, ó, nós vamos fazer exatamente, vai ficar, ó, simulando com esse acabamento que a gente puxou o fio lá para trás e depois entrou aqui, a gente consegue simular exatamente o mesmo acabamento que a gente tem nos outros pontos. Agora, eu vou, então, enrolar, vou trançar esse fiozinho aqui, através dessa correntinha de trás. Com este fio, não é necessário tu diminuir a espessura dele, tá? Mas fios que são mais grossos, quando tu vai fazer esse acabamento aqui de trançar o fio na peça, para trocar de cor, a gente tem que diminuir, por exemplo, os fios 36 ou 35 milímetros, né? Ou um residual. Então, aqui já fiz o espaçamento necessário. E agora, então, vamos iniciar a nova cor. Então, aqui já estamos, né? Com a nossa partezinha do fio trançado para fazer o arremate. Agora, vamos deixar um pedacinho aqui para iniciarmos a nova cor. Então, aqui está o último ponto que nós fizemos. Nós vamos entrar imediatamente aqui no próximo ponto para fechar certinho a nossa contagem, ó. 1, 2, 3 pontos simples e o nosso ponto bolinha para continuar a gente seguindo esse desenho. Então, eu vou entrar aqui, vou puxar o fio para frente. Uma dica aqui, gurias, ó.
quando tu for fazer especialmente essa carreira aqui, faça os teus pontos bem soltinhos, tá? Pra gente tentar fechar o máximo possível a cor de baixo do ponto. Então, eu fiz o meu primeiro ponto e agora vou pegar minha outra agulhinha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz para fazer o acabamento do fiozinho chumbo, eu vou fazer na mesma correntinha aqui de trás, ó. Na mesma posição, vou trançar a nova cor. Pra já ficar com esse acabamento finalizado também, ó. Antes de continuar fazendo os pontos normais. Ó, chegou aqui, ficou certinho. Então, agora vamos seguir. Primeiro ponto. Segundo. Terceiro. E partimos para o nosso ponto trabalhado, né? Nosso ponto bolinha, como a gente tá falando desde o início. Tira 2 aqui e tira mais 2. Um detalhe bem importante aqui, ó, que eu venho fazendo por todo o meu trabalho, é quando eu finalizo o ponto bolinha, eu ajeito ele, ó. Eu coloco ele na posição que eu quero, no sentido dele vir pra frente. Se eu só crochetar e deixar ele lá pra trás, não vai aparecer nenhum trabalho, vamos dizer, não vai aparecer nenhum detalhe. Então, aqui, ó, pode ver que ele tá seguindo a sequência, ó, certinha, e fica com... Aqui apareceu o fechamento, a gente vai jogar ele lá pra trás. Vamos firmar ele lá. Uma, duas, 3 pontos. E, novamente, vamos fazer o detalhe da peça. Como a gente fez 5 carreiras do chumbo, nós também vamos produzir agora 5 carreiras com o terracota, para depois fazer esse mesmo, ó, pode ver, viu como ele tava lá para trás, aí eu já venho no automático, ó. Vim aqui e ajustei ele para frente. Olha que lindo tá ficando essa combinação. Então, bora lá seguir mais 5 carreiras com essa cor aqui até chegarmos na cor areia. Olha só como já tá lindo! Tô apaixonada já por essa peça. Agora, vou fazer, então, a troca de cor para a última cor da nossa peça, da mesma forma que a gente procedeu anteriormente. Cortei o fio, vou puxar aqui o fio até o final, vou fazer o arremate, entrando aqui no último ponto. Vamos voltar aqui no ponto que só tem uma partezinha aqui, mas lembrando de pegar ele mais por dentro, tá? Pra ele ficar bem firme esse acabamento, pegando pela laçadinha lá de dentro. Entramos aqui, vamos puxar. E aí, aqui nós já temos a primeira parte. Voltaremos a entrelaçar aqui. Pode perceber que eu sempre vou ajeitando a nossa peça. Ó, até mesmo aquele nosso pontinho lá, às vezes ele precisa de uma colocação no lugar. Isso faz parte do crochê, não adianta a gente deixar
fazer toda a peça e pensar que tu vai fazer o ajuste dela quando ela já estiver pronta, que ela não aceita algumas vezes. Por isso que a gente tem que ir moldando a nossa peça com a mão, com a agulha, com o formato do ponto. Então, o crochê, ele é ajustável, né? Claro que não um ponto errado, uma falta de ponto, alguma coisa assim. Mas aqui, a posição dele, né? Muitas vezes a gente precisa fazer essa colocação. Já temos o espaço suficiente aqui para ele não soltar naquela carreirinha de trás. Agora, vamos entrar com o fio areia. A gente já usou o terracota. Vamos usar o fio areia. Lembrando de entrar, finalizamos aqui tá o nosso fio que já está torcido, deixamos um pedacinho do fio aqui. Agora, vamos entrar imediatamente no ponto seguinte, novamente, da onde a gente finalizou. Vamos puxar, fazer um ponto baixo, só para firmar o fio aqui. Aqui temos a nossa terceira troca de cor. Agora, enquanto isso, a gente vai fazer o mesmo processo para o outro lado com o fiozinho do acabamento. Já vou mostrar para vocês como é que tá a parte de dentro desse... que a gente não percebe. Ó. Aqui, olha só. Não estamos todo a peça bem perfeitinha. Tá ficando uma peça leve, tá? Enquanto eu tô aqui gravando isso, já surgiram várias ideias do que pode se fazer com esse ponto. Além do cesto que a gente falou lá no início, já falaram até em abajur, tá? E eu confesso que tem umas ideias muito interessantes. A mateira com esse ponto fica, que é o formato mais ovalado, né? Vai ficar linda. Com o fio Fischer, é um fio que se destaca pela leveza. Ou até na fita de malha também. Podemos testar. Olha como é que ficou aqui o meu ponto bolinha. Ficou lá para trás, ó. Olha aqui. Olha a diferença quando eu trago ele para frente. Então, por isso que eu digo que o crochê, ele precisa de alguns ajustes no decorrer da produção. Opa. Olha só. É isso aí. Então, agora vou seguir mais 5 carreiras da cor areia pra gente finalizar. E aí, a gente já vai colocar na peça pra ver como é que vai ficar isso aqui. Então, aqui, meninas, eu fiz 5 carreiras do chumbo, 5 do terracota e 5 do areia. Como eu tinha uma preocupação sobre aqui o manuseio dessa parte na cor mais clara e também o tamanho, eu quis que ele ficasse um pouco mais alto, eu adicionei mais 5 carreiras da cor chumbo, certo? Então, o nosso trabalho ficou com 20 carreiras no total. E agora que eu já cheguei no tamanho que eu desejo, eu vou fazer o fechamento aqui, já concluí meu último ponto. Vou fazer o fechamento dessa carreira e vou fazer um detalhe aqui na borda. Vou fazer um ponto, o ponto zigue-zague,
para fazer só um acabamento aqui, para não ficar com o fio aqui e dar uma firmeza um pouquinho maior. Então, o nosso acabamento vai ser um ponto zigue-zague. Aqui eu tenho meu último ponto bolinha, vou entrar, vou fazer um baixíssimo. Agora, entrei na primeira correntinha lá da nossa carreira. Uma correntinha, próximo ponto, entro, ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Assim, a gente vai fazer por toda a volta do trabalho, ó. E aí, ele vai ficar com esse acabamento aqui, até a gente chegar do outro lado, que se a gente deixar só sem nenhum acabamento aqui, ó, não vai ficar tão bonitinho quanto se a gente fizer esse... Pode ser outros tipos de acabamento, tá? Eu gosto bastante desse aqui. E botei ele na nossa peça. E assim a gente vai seguir por todo o caminho com esse detalhe do ponto zigue-zague. Chegamos no final da nossa carreira do ponto zigue-zague. Olha como é que ficou o acabamento aqui, ó. Agora, eu vou cortar o fio e vou esconder. Vou puxar aqui para fechar o ponto. E vamos levar esse fiozinho lá para trás, de forma que ele fique bem parelhinho no acabamento, ó. Entrei aqui no pontinho lateral. Vamos ver como é que ficou lá do outro lado. Ó, ficou direitinho. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por dentro. Não vamos trançar ele lá para ele não aparecer. Vou esconder ele aqui na sequência de pontos. E aí, vamos então colocar lá na nossa térmica. O mais importante dessa peça, gente, é que ela é uma sequência de pontos de quatro pontos. Toda carreira, ela precisa ser múltipla de 4 pontos. Então, tu pode não estar produzindo um porta-garrafa térmica, né? Deste tamanho. Mas se tu quer produzir um cachepô com qualquer base que tu for usar, seja ela acrílica ou não, para fechar bem certinho, a gente precisa ter uma sequência de 4 pontos em todo o redor. Aí, a gente vai ficar com o trabalho perfeito, que a gente não vai achar onde é que tá a emenda, onde é que falta ponto, né? Então, agora, vamos lá botar na garrafa térmica e ver como é que vai ficar. Então, nossa peça tá finalizada. Agora, vamos colocar a nossa térmica aqui, né? Ó, ela ficou um pouquinho maior do que eu gostaria. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma correntinha da mesmo fio que eu estou usando aqui, e eu vou fazer ela de enforcador, ó. Vou trançar esse enforcador de correntinhas. Vou passar em cada uma das partes aqui, ó. Vou passar aqui por dentro, vou voltar aqui. Tu pode fazer direto com o fio, ou tu pode fazer com a correntinha. Então, eu vou fazer aqui, vou entrando em cada uma delas até dar toda a volta. E no final, ó, pode ver que eu entro aqui, no ponto seguinte eu entro de volta. Ó, pra fazer esse acabamento. Como eu mencionei, tá? Cada garrafa térmica tem o seu tamanho. Então, o importante... A garrafa térmica, o cachepô, o cesto, esse ponto fica maravilhoso num cestão, gente. Ó, então aqui, única recomendação que eu dou, como a gente trabalha esse ponto ali, o ponto pipoca, né?
a gente tem que tomar um pouco... Pipoca não, desculpa. O ponto, tipo um ponto bolinha, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a espessura do fio. Aqui a gente utilizou o fio 25 milímetros da Fisher. Mas tu pode fazer esse ponto com o néctar, tu pode fazer esse ponto com outros fios de poliéster, ou fazer no 26 milímetros da Amorino. É que eu me apaixonei nessas cores aqui, e uma vantagem... E aí eu resolvi, então, fazer com esse fio da Fisher. Estamos quase concluindo aqui a colocação. E vamos ver como é que vai ficar. Chegando na última aqui. Vou voltar. Essa correntinha não precisa ser... Eu medi ela ali antes, ó. E agora eu cheguei aqui, ó. Vou entrar um ponto antes pra conseguir ajustar. Olha que amor que ficou. Agora a gente pode dar um nozinho aqui. Poderia até ter sido menor a minha correntinha, ó. Porque como eu quero que ela firme aqui, mas não tem problema. E o que eu vou fazer agora é colocar na ponta um metalzinho para dar um detalhe de acabamento nessa correntinha. Ó, olha só que amor que vai ficar. Vou dar mais alguns nozinhos aqui, bem na ponta, para esconder, para ficar mais... ficar maior, né? A pontinha aqui e a minha bolinha não escorregar. Então, agora eu vou finalizar e a gente já volta para ver o resultado final. Mas eu já estou amando. Então, é isso. Nossa peça finalizada. Olha a delicadeza aqui. Que bonito que ficou o nosso trabalho, né? Agora, bora lá tomar o nosso chimarrão, tomar o nosso café, que nós já estamos com uma térmica nova. Prazer ter vocês aqui. Em breve, novos vídeos pra gente desenvolver outras peças.